O Rogério Barbosa está perguntando qual o prazo médio aplicado para um desenvolvimento de um fundido. Lembrando, pessoal, que o Arildo, a realidade dele hoje, de muito tempo, é o setor automotivo, né? Isso. Então, é um setor que trabalha sempre com prazos e planejamentos para lançamentos futuros. Então, baseado nisso, né? Qual que é o prazo médio aplicado? O prazo médio aplicado são 100 dias. Entre o pedido colocado, né, uma vez você nomeado, até você fazer o pré-projeto, porque todo projeto aí depende muito se é feito internamente ou se é feito externamente. Quando é internamente, é até um pouco melhor, mas quando é externo, às vezes é mais demorado. Mas entre pré-projeto, projeto, construção do ferramental, primeiro tryout, segundo tryout, já para você estar tá até com prazo, às vezes algumas pequenas correções dimensionais que são necessárias, aí você talvez executar o terceiro tryout, caso seja necessário, um prazo aí médio são 100 dias. Quando você trabalha, isso dependendo da peça. Quando você trabalha com uma peça que é mais commodity, né? Então você consegue reduzir isso para 70, 60 dias. E aí você tem o prazo do seu cliente, que aí vai como automobilístico, às vezes demora um ano, às vezes demora dois. Mas o prazo da fundição após nomeação, a gente trabalha forte para atingir 100 dias, 100 dias corridos. Não E, 100 e, dias. o, e o orçamento? Quanto que você acha que é um tempo justo, um tempo ok para você trabalhar num orçamento? Isso aí é uma coisa que a gente mudou bastante. Depende também. Quando você tem um cliente que é conhecido, quando você tem uma peça que é similar à outra, o orçamento a gente realiza em 3, 4 dias. Né? Agora, quando você, eu já vou para o extremo, quando você não conhece o cliente, você tem que ler todos os requisitos específicos. Não é uma peça similar a nenhuma que você tem, então aí a gente já pede um prazo de 15 dias para entre receber o orçamento e a área comercial estar entregando o valor para o cliente. A gente trabalha nessa média aí. Entendi. Não, e outra coisa, né? Aí você tem uma série de outros fatores, mas tem tempo dentro desses 15 dias, tem tempos, como você falou, né? Que vai ter pessoas dedicadas a isso, pessoas que vão fazer os primeiros Sim. ajustes, as primeiras verificações e etc. Então, Isso. uma curiosidade que você estava falando é que o orçamentista ele tem que ser um conhecedor do processo, né? Pelo que você está me falando, o orçamentista de fundição, do fundido, ele tem que ser sempre um cara que está diretamente ligado ao pessoal do desenvolvimento e tem que ser um conhecedor ali das etapas do processo, né, Ari? Não, com certeza, né? Ele tem que conhecer, primeiramente, né, muito bem desenho, né? Tem que dominar e também saber as particularidades do processo. Saber pelo menos um croquis básico de layout, né? Claro que aí as empresas normalmente têm uma área, tem projetista, mas aquelas que não têm, nem todas têm uma área de engenharia tão bem estruturada por um motivo ou outro. Mas ela tem que conhecer, essa pessoa tem que conhecer e dominar o processo. Se ela não dominar, ela tem que procurar alguém da equipe para estar auxiliando na parte metalúrgica ou na parte de rendimento, dimensional. Algo que é muito importante hoje em dia, principalmente nas montadoras, são os desenhos. Você tem que ficar muito atento aos desenhos, porque o pessoal está usando muita cota de usinagem jogando no bruto. Então você tem que ficar atento a isso, que às vezes você cota uma peça e aí você não atende essa especificação. Aí não tem o que fazer, né? Então a pessoa tem que ser É, conhecedora. eu diria para você que acho que talvez seja a coisa mais crítica dentro desse processo todo é esse famoso desenho, né? Porque o desenho ele tem as questões que o cara às vezes pegou o desenho que era de usinagem, aí ele bota com o bruto de fusão, de fundição. Às vezes acontece das cotas e as tolerâncias, ele pegar da usinagem, que é um problema recorrente nas fundições, e aí a fundição não se atenta a esse detalhe, não questiona na hora do orçamento de desenvolvimento, e aí lá na frente fica refugando peça boa, né, Arilton? Exato, exato. Então, é o primeiro ponto, orçamento. Conhecer, mas quando você tem um orçamento que você não atende alguma cota, você está falando entre área comercial com área comercial.
Então, é importante você ter a abertura da área técnica sua com a área técnica do seu cliente, para já estar definindo isso antes da peça ser nomeada. Porque uma vez nomeada, aí não tenho que chorar, aí você tem que tirar a peça. Então, essa etapa é muito importante. E a segunda etapa é tão importante tanto quanto é o kickoff. Sempre que você nomear, antes de iniciar qualquer coisa, é o kickoff com o seu cliente para definir os prazos, para definir toda a estratégia, toda a parte de documentação, que hoje são muitas, né? Não são como antigamente. Apareceram muito aí no meio do caminho, de uns anos para cá, que são ensaios que não existiam na época, né? Por exemplo, frequência natural. Não era exigido frequência natural. Hoje, toda etapa tem que ter frequência natural. Não era exigido raio-x ou safe launch, né? Hoje, são exigidos raio-x. Então, nem todas as empresas possuem raio-x. Algumas têm que terceirizar. Então, isso é um prazo gigantesco que você vai ter no seu desenvolvimento. Então, isso é importante você estar bem ciente dessas particularidades. Não, interessante.